Salve galera! Além de técnico, Fernando Diniz também é um assunto. E um dos assuntos do futebol brasileiro que mais geram discussões, debates e polêmicas. O homem é um polarizador involuntário, angariando admiradores e haters quase que na mesma proporção. Acontece que, pelo menos nos últimos meses, o dinizismo tem alcançado um feito inédito na carreira do treinador. A unanimidade, é isso mesmo. Afinal de contas, Fernando Diniz faz ótimo trabalho em sua segunda passagem pelo Fluminense. Goste você do treinador ou não. Mas essa condição pode, como tudo no futebol, mudar, E também não aconteceu da noite pro dia. Foi preciso muita pancada e muito insucesso para que o dinizismo alcançasse a sua maturidade. É justamente desse processo que falaremos hoje no vídeo da TV Torcedores. Se liga aí. Bom, pessoal, antes de tudo eu preciso retificar alguma coisa que eu disse no começo do vídeo, de que o Diniz é uma unanimidade. Talvez ele nunca seja, como nenhum time, treinador, clube, enfim, como nada é no futebol. Mas hoje é inegável que ele é uma realidade dentro do futebol brasileiro. O seu Fluminense, afinal de contas, vive um momento excelente, alcançando fases mais agudas na Copa do Brasil e sempre no pelotão de frente lá no Brasileirão. E agora pensando especificamente no treinador do Flusão, é o trabalho em que ele goza, por exemplo, do seu melhor aproveitamento da carreira e também no melhor desempenho defensivo de algum dos seus times durante sua carreira. Mas, como falamos, o Diniz teve que sofrer bastante para poder chegar a esse momento que, por hora, se sustenta. Ele teve que quebrar a cara algumas vezes, e sofrer bastante com as críticas. O que, no fim das contas, foi algo bom, Com tudo que deu de errado, o treinador pôde selecionar apenas as melhores coisas que pôde pôr em prática. E usar tudo para poder fazer hoje um Fluminense que tem a sua cara. Uma equipe criativa, dinâmica, vistosa, mas que também tem algumas características que não costumam ser qualificadas nos times do Diniz, como por exemplo a competitividade e a força mental. O que nós vamos fazer hoje é destrinchar exatamente o que o Diniz selecionou dos seus últimos trabalhos e como que tudo isso se encaixa no seu Flusão de hoje. Começando, claro, pelo Audax. O Audax de Fernando Diniz já existia desde 2013, mas foi em 2016 que a equipe se revelou, com a conquista do vice-campeonato do Paulistão, com direito à eliminação do Corinthians, recém-campeão brasileiro do ano anterior, e também dando trabalho para o Palmeiras, que seria campeão brasileiro daquele ano, e do São Paulo, que foi semifinalista da Libertadores também daquele ano. O Audax do Diniz foi uma sensação do futebol brasileiro. Era quase como que uma atração dupla, Primeiro pelo estilo de jogo, ofensivo, dinâmico, vistoso, o que por si só já não era algo tão comum aqui no Brasil, pelo menos para aquela época. E segundo, por fazer tudo isso com jogadores desconhecidos, e melhor ainda, como a gente falou, para cima de times grandes e de muita tradição. Bom, esse Audax, guardando todas as ressalvas, chegou a ser comparado com a Holanda de 74, que é a famosa equipe referência dentro de um futebol de mobilidade, ofensividade e que agrada aos olhos de quem assiste. De fato, a equipe paulista tinha muitos movimentos e comportamentos táticos semelhantes à seleção europeia, com muita movimentação na construção das jogadas e também intensa troca de posição entre os jogadores, especialmente entre os jogadores de defesa, o que gerava dúvidas e desequilíbrios ao longo do campo, dando vantagem ao time de Diniz para poder complicar do jeito que complicou a quantidade de adversários que fez. Bom, o curioso é que esse futebol foi o que revelou o Diniz para o Brasil, vamos dizer, Mas o que ficou mesmo para o treinador foi o trabalho mental. Afinal de contas, além da similaridade com uma famosa seleção, o que chamou a atenção foi como os jogadores tinham coragem de fazer tudo aquilo que o Diniz pedia para eles fazerem, Mesmo diante de cenários em que os jogadores provavelmente não eram os mais qualificados para fazer o que eles faziam, Que era enfrentar gigantes, saindo jogando curto, driblando no campo de defesa, enfim, toda esse pacote que o Diniz e o Audax ficaram famosos naquele ano. Enfim, esse preparo, esse convencimento foi algo que o treinador levou para todos os seus trabalhos e que ele faz questão de implementar até hoje.
Ele estimula os jogadores a confiarem mais em seus talentos e também faz com que eles pensem menos nos riscos e mais no prazer de jogar futebol nas situações mais complicadas. E é por isso que as equipes dele, inclusive o Flusão de hoje em dia, são dadas como equipes corajosas, que não têm medo de jogar, justamente por todo esse preparo psicológico e mental que o Diniz costuma fazer nos seus trabalhos. Lembrando que o Diniz é formado em psicologia, né? Bom, seguindo na nossa lista, né? E também na carreira do Diniz, por consequência, temos os trabalhos dele no Atlético Paranaense e no Fluminense, isso na primeira passagem. Suas duas primeiras oportunidades na elite do futebol brasileiro foram relativamente similares, né? Com demissões até que rápidas, né? E as duas dentro de clichês de equipes que criavam muito, mas não conseguiam sair com a vitória. Bom, de tudo que ele fez nesses dois trabalhos, o que ficou mais foi a saída de bola. Sem poder contar com os jogadores versáteis e que vinham sendo preparados há anos no Audax, o Diniz se viu obrigado a desenvolver mecanismos mais simples para que seus times jogassem sempre pelo chão como ele quer, mesmo com jogadores mais comuns, com um lateral que é lateral, um zagueiro que é zagueiro, um volante que é volante, enfim, que não consigam ocupar as suas posições dos outros companheiros e dar toda essa fluidez e dinâmica que ele deu no Audax. Nós vemos essa ideia dentro do Fluminense de hoje, né? Que tem uma saída de bola curta, pelo chão, organizada, corajosa, mas ainda assim conservadora, que não pede aos jogadores mais do que eles podem entregar e aposta mais na compactação e na capacidade dos jogadores de solucionar alguns dos problemas comuns à saída de bola curta. Bom, depois de Fluminense e Atlético Paranaense, o Diniz fez dois trabalhos em São Paulo e Vasco, respectivamente. Eles não poderiam ser mais diferentes, né? Afinal, um brigava pelo título da Série A e outro brigava pelo acesso à Série A. Mas eles tiveram muito em comum também, viu? Primeiro, a queda brusca nos momentos decisivos, que custaram justamente o título ao São Paulo e o acesso ao Vasco. Mas também foram marcados pela inovação do Diniz para poder superar um problema comum nos trabalhos anteriores no Fluminense e no Atlético Paranaense, que era a falta de movimentação, de coesão, de unidade, sabe? Aquilo que a gente conseguia ver mais no Audax. Foi quase como se do Audax para o Fluminense e para o Atlético Paranaense, o Fernando Diniz passasse de inspiração da Holanda de 74 para Pep Guardiola. O brasileiro, inclusive, chegou a ser comentado em alguns lugares como um possível Pep Guardiola brasileiro, né? E de fato, Diniz parecia emular o técnico espanhol. Este fala que queria, de fato, atingir o que conseguiu a Holanda de 74, mas com uma formação, com um sistema um pouquinho mais conservador do que se fazia lá na Holanda. Só que quando o Diniz fez isso, ele não conseguiu alcançar o que o espanhol alcançou e os seus times acabaram ficando tanto parados, às vezes até previsíveis, mesmo que com um grande volume ofensivo, especialmente no caso do Fluminense na primeira passagem. Mas eis que no São Paulo e no Vasco, o Diniz deu uma abandonada no eurocentrismo e mirou mais em Zagallo, em Tele Santana, em Vanderlei Luxemburgo, até no Felipão. Sim, o turrão técnico do Penta não poderia ser mais diferente do que este técnico da nova geração que é tema do nosso vídeo de hoje. Mas hoje em dia, ambos usam formações muito comuns, a chamada Escola Brasileira de Futebol. Formação essa que aqui chamamos de 4-2-3-1 móvel. É aquela coisa com 4 jogadores na defesa, 2 volantes, um meia central e 2 jogadores de lado que são mais móveis e que fazem essa formação ficar diferente em determinadas situações do jogo. Desses 2 jogadores de lado, um é um atacante mais agudo que consegue se juntar ao centroavante, né, o 1 do 4-2-3-1 e formar uma dupla quando necessário. O outro é um meia mais dinâmico, que pode se juntar ao meia central para fazer uma dupla ou recuar para a linha do meio de campo e fazer 3 volantes. Enfim, o cara que deixa essa formação quase que pensa assim, né, um pouquinho recuado. A seleção de 1958, a seleção de 1970, de 82, o Palmeiras do Paulistão de 1996, o Corinthians de 1998, campeão de tudo. Enfim, muita gente usava essa formatação, né? Especialmente equipes, como mostrei, de muito sucesso ou que ficaram na memória dos brasileiros. Enfim, com essa formação,
o São Paulo e o Vasco já mostraram uma cara de um time do Diniz mais coeso, mais fluido e que de fato se parecia mais com o que ele fazia no Audax, ainda que dentro de uma formatação diferente. Isso em parte porque no Vasco e no São Paulo o Diniz começou a desenvolver um movimento tático que é muito importante para o Fluminense nos dias de hoje. E muito bem batizado pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, do Grupo Globo. O PVC fala em crowding do Diniz. Crowding de amontoar, juntar. O nome chique e estrangeiro dado pelo jornalista se refere a um movimento muito usado pelo Diniz dentro dos jogos, que é o ajuntamento, o acúmulo, a aproximação de jogadores no lado do campo, lado esse em que está a bola. A ideia é justamente ter mais jogadores perto da bola do que o adversário, aumentando a quantidade de linhas de passe possíveis e facilitando a troca de passes e a troca de posições. E finalmente, depois de envolver e bagunçar a marcação adversária, a ideia é mudar a bola de lado e finalizar com espaço e no tempo certo. O crowding do Diniz ficou bastante claro no São Paulo e no Vasco, mas não conseguiu dar o domínio dos jogos a longo prazo que o Diniz precisava para poder fazer um bom trabalho. Por isso mesmo que ele levou muito a sério esse movimento no Fluminense de hoje. Ele aperfeiçoou essa movimentação. Primeiro ajustando a coordenação dos movimentos, enfim, aquele ajuste fino, para deixar tudo mais eficiente. Mas ele também usou para poder arrumar a equipe defensivamente. A ideia é aproveitar a compactação da equipe e facilitar as diferentes ações defensivas, especialmente a pressão na bola após a perda da posse, a famosa pressão pós-perda. Bom, dessa maneira, o Diniz conseguiu, pelo menos como vem mostrando até agora, alcançar um equilíbrio, uma maturidade melhor das suas ideias. Ele não abre mão da sua saída de bola, ele não abre mão da compactação, mas hoje em dia o Fluminense ele consegue fazer tudo isso, ter força mental, mas também ser mais seguro defensivamente, pelo menos comparado ao que as suas equipes faziam antes. Com uma ideia clara, o Diniz vem fazendo um bom trabalho e talvez consiga mudar um pouco o estigma que ele tem dentro do debate da crônica esportiva brasileira e quem sabe alce voos maiores na carreira com mais conquistas, Mas é isso, pessoal, essa foi nossa análise do Fernando Diniz dentro do Fluminense de hoje. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário, ou mesmo uma crítica, uma sugestão, elogio também a gente está topando. E se você já estiver por ali, aproveita e deixa um joinha aqui no nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Fica também o convite para você se inscrever no canal e ativar as nossas notificações. E lembrando que você pode compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp ali, para aquele seu amigo que é muito fluminense, ou para aquele seu amigo que é muito dinizista, ou que também deve acontecer aquele seu amigo que é muito contra o Diniz. E por último mesmo, fica o convite também para vocês assistirem alguns dos nossos últimos vídeos que soltamos no canal. A gente fez uma análise da dupla entre Lewandowski, Rafinha e Vini Júnior e Benzema, em Barcelona e Real Madrid. Ficou show, viu? Vocês podem conferir aqui. Meu nome é Lucas Aires, eu sou editor no torcedores.com e a gente vai ficando por aqui. Valeu!